Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aquele que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é passar e compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E como não é novidade, esse canal é dirigido por você. E sendo assim, atendendo hoje aos pedidos dos inscritos, iremos estudar sobre o uso da automação criativa na masterização. Essa é uma técnica que pode salvar uma produção mal feita, trazendo ela de volta para os padrões comerciais. Mas antes de iniciar, eu quero deixar registrado meus sinceros agradecimentos a toda a família do áudio que tem me prestigiado com incentivo e prova de amizade, através dos e-mails, através dos comentários, ou deixando aquele seu joinha que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos. A toda a família do áudio, o meu sincero muito obrigado. E se você não faz parte dessa família, se inscreva para que assim juntos possamos desvendar esse maravilhoso mundo das produções musicais. Dito isso, então, vamos ao tema de hoje. E como o próprio tema do estudo sugere, hoje nós vamos usar a automação no processo de masterização com a finalidade de trazer o projeto aos padrões da indústria do áudio dentro das regras da produção musical. E a primeira coisa que nós devemos pensar é: o que significa automação? A automação pode ser descrita, com minhas palavras, como um movimento de uma configuração ou um parâmetro ao qual nós programamos para ser executado sem a intervenção humana em tempo real, ou seja, todo movimento feito na edição é recuperado pela DAW durante a reprodução. Aqui em módulos passados, e cada DAW tem a sua forma, nós fizemos aqui o estudo da automação dentro da DAW, de vários parâmetros. Nós podemos fazer automação de plugins, de volume, de fade de volume, de ganho, ou de qualquer coisa dentro da DAW da edição nós podemos automatizar. Ou seja, nós criamos ali um parâmetro por um determinado tempo, depois abaixamos aquele parâmetro e isso fica gravado ali e mais tarde a DAW vai manter tudo que nós fizemos. E essa técnica que nós vamos usar além de outras. Mas por aqui ser um canal de estudo do áudio, antes de entrarmos no foco do tema, vamos tecer alguns comentários pertinentes ao assunto, para que assim nós possamos saber o motivo do uso da técnica e fazemos isso de consciência e não por achismo. Então nós vamos ver alguns preliminares que levam à automação. Como nós já estudamos aqui em módulos passados, a música, por ter os padrões da indústria do áudio, ela necessita cumprir requisito básico, e entre esses requisitos tem um que está ligado diretamente ao estudo de hoje, que é o movimento. E como sabemos, em todas as questões da vida, o movimento tem a função de chamar a nossa atenção a um objeto. Pois um objeto, quando ele está assim na inércia, logo leva ao nosso cérebro à dispersão. E a indústria da arte, ou seja, o cinema, a música, usa desse artifício como uma prioridade. Observe assim que você está ali assistindo o filme, mesmo numa cena parada, onde está ali dois protagonistas conversando, a câmera se movimenta de forma alternada entre os atores, hora tá lá, hora tá cá, hora pega um plano geral, porque tem que haver movimento para que o nosso cérebro não se disperse, para que prenda a atenção ali de quem está assistindo aquele filme. E a ciência prova que a busca do movimento é um instinto nato do ser humano, é como um alerta de atenção e proteção. Você fica observando o bebê, ele está sempre buscando os objetos em movimento em sua volta. Então, a busca do movimento é uma tendência nata do ser humano. E nesse caso, logicamente, que a indústria do áudio não ia deixar isso despercebido, como no caso do cinema, que utiliza, como falei há pouco tempo, desse recurso para atrair o público. E para provar isso, vamos a um exemplo bem mais simples. Você está ali vendo um palestrante. Esse palestrante, ele vai se destacar em que coisa? Caso eles usam as técnicas de oratória, mas principalmente que ele crie movimento à sua oratória, seja através de gesto, como na dinâmica de sua fala. Ora ele fala mais alto, sussurra, fala com um tom mais agressivo, ora com um tom mais meigo, e é isso que o ouvinte está ali e preste atenção àquele palestrante, que se ele continuar falando ali toda a sua oratória numa só dinâmica, se torna cansativo. Como uma vez eu falei, como uma estrada reta dá sono, precisa ter movimento para criar nossa atenção, chamar a nossa atenção. Agora que já entendemos a importância do movimento, vamos ver aonde ele se encaixa na produção musical. A engenharia do áudio criou uma formulação de estrutura musical onde
dentro dessa estrutura temos 3 elementos, né? A melodia, o ritmo e a harmonia. Lá naqueles modos de produção musical eu falei sobre isso, quem quiser vá lá e assista. E quando nós estamos falando de uma obra musical, logicamente que nós estamos falando do som, né? Que o som é a básica para que haja música. Porque a música, a grosso modo, nada mais é do que a combinação harmônica de vários sons. E como sabemos, o som também tem a sua propriedade. E como também já estudamos aqui, as propriedades do som são o quê? Altura, intensidade e timbre. Mas no estudo de hoje nós vamos nos focar na intensidade do som. Por quê? Nós sabemos que o som por si só, ele nasce, né? Pode ser um som de um instrumento, de uma voz, ele nasce, cresce e depois ele morre. Eu vou reprisar aquele estudo aqui rapidamente para que nós possamos nos situar bem na questão do movimento. Então todo som ele nasce, né, do zero. Então ele tem a sua amplitude, depende da execução, se for um grito ou uma fala, ele vem crescendo, pega, que é o ataque, mantém, depois ele tem um decay, né, uma caída, tem aquela subida, aquele ataque cai, fica ali sustentado, que é o sustain, e depois ele vem morrendo, que é o release. Assim funciona o áudio e o som. Então, como nós vimos aqui, o som por si só, em sua natureza, já existe nele o movimento. Mas na obra musical, o som é utilizado na forma de combinação, ou seja, junções de sons. Ora, uns estão morrendo, uns estão nascendo, uns estão ali se sustentando. E é essa bagunça. E é justamente a função da mixagem fazer o quê? Harmonizar esse emaranhado de movimento na linha do tempo. Nós chegamos ali, dependendo do que a obra pede, nós vamos fazer o quê? A edição, para que os sons que a gente necessita que sobressaia, os que não necessita fica de fundo. Então nós vamos controlando isso através de compressores, equalizadores, usando as ferramentas de edições. Então ali nós conseguimos harmonizar os sons para o que a obra, para o que a musicalidade ali pede, para que fique bem explícito. Vou recapitular. A mixagem tem sua função principal de harmonizar a intensidade das peças dentro do projeto como um todo, o que chamamos de edição corretiva. E a segunda edição vem a criativa, que tem a função de criar ou manter, né? Quando existe no projeto uma pré-produção, você vai só manter. Quando não existe no projeto, você vai ter que criar uma intensidade de formulação que caiba à comercialidade da indústria do CD, a indústria do áudio. Então você vai ou manter aquilo ali, que é muito mais fácil quando existe pré-produção, que tudo é bem trabalhado, as pessoas vão saber que instrumento vão usar, qual a intensidade de que vai ser utilizado na execução naquela parte do estrofe, do refrão, e quando não você vai ter que criar isso. E a formulação, que eu já até falei aqui, criada pela engenharia do áudio para tornar o movimento interessante ao público-alvo, foi com a composição musical, né, que vem a intro, vem o refrão, a estrofe. Deixo claro que o que eu estou expondo aqui é a composição básica, mas existe, lógico, outras, né? Não é só intro, refrão, estrofe. Só a parte básica para que a gente possa entender. E cada parte dessa, nós sabemos que ela tem uma intensidade própria. Às vezes, as músicas começaram como nos anos 80, os camaradas começavam as músicas bem baixinha, depois ela ia aumentando durante a estrofe e explodia no refrão. É um método usado até hoje, mas era utilizado antigamente para que as pessoas pudessem lá no seu radial, ali do seu radinho, e aumentando, que estava baixo. Então quando ali ia crescendo, a pessoa não sentia e aquele som fazia propaganda, né? Que o cara acabava ouvindo o som muito alto e os vizinhos ouviam aquela música. Essa era, naquela época, a psicologia ali da técnica aplicada. Mas o movimento sempre é o movimento. Então isso ajuda também. Só que ali não era só o movimento naquela época. Mas durante todo o processo, que foi criado isso, o movimento foi a chave de tudo. Então você criou ali a intro, por quê? Para tornar a música interessante. Então a música às vezes começa com piano só ali na intro, ou às vezes ela começa explodindo para chamar atenção, aí ela cai na estrofe, depois sobe no refrão. Existem várias sequências que você pode criar dentro do seu projeto, mas sempre com essa movimentação. O interessante é o movimento para chamar a atenção. Tem que haver esse movimento entre as partes de intro, estrofe, refrão e etc. Mas às vezes acontece, que é o centro do nosso estudo de hoje, que por erro de produção, não houve uma pré-produção, ou erro de edição, no processo de masterização, quando você vê ali aquilo, você nota que a música ela não tem esse movimento, ela está infringindo a regra da indústria do áudio, entre o refrão, entre a estrofe. E é tanto que a preocupação hoje em dia é tão grande que se
criaram um mecanismo, medidores, como nós falamos do Expose aqui há pouco tempo, que mede essa intensidade que tem que existir entre a música. Eu vou colocar aqui o Expose e veja que nessa música aqui, ela, apesar de estar bacana, veja que aqui, ó, foi explicado lá, não vou voltar a explicar aqui. Ela tá reta, ou seja, ela poderia ser mais interessante, como eu falei, se na intro que ou ela fosse grande demais, ou ela começasse pequena demais, na estrofe ela caísse e fosse subindo. E ela não, ela tá uma maçaroca reta, né? Que apertamos aqui, ó. Vê que a única parte certa é aqui. Aqui começa o início, eu vou tocar aqui para que vocês possam ter uma ideia. Ou seja, então aqui, no caso, ó, vê que ela tá com a mesma intensidade sonora do início, então aqui ela podia cair. Quando chegasse aqui no refrão, ó, olha, ó. Vamos ver onde tá o refrão. Olha o refrão. Ficou tudo com o mesmo volume. Quer dizer, ela perdeu um pouco do interesse, porque não há movimento. A música pode ser boa, vai tocar, tá agradável, mas se houvesse aqui o movimento correto, a estrutura, o que diz a estrutura musical, eu ganharia muito mais com essa edição. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para nós falarmos sobre essa problemática. E para que o estudo não fique muito longo e as pessoas reclamam, que realmente até já está, porque eu fui obrigado a explicar tudo isso para que você entenda o motivo da técnica. Não adianta jogar técnica por técnica. Aqui é um canal, como eu já falei, não é de achismo. Eu fiz isso aqui com a intenção de estudo, que você realmente saia daqui entendendo, explicar a outros, nós compartilhando essa ideia a outras pessoas, entendendo. A pessoa fazer uma pergunta, mas por quê? Aí tu fala, não, é por isso, por aquilo. Você tem todo um mecanismo, não é porque é assim, falaram que é assim que se faz. Não, não gosto das coisas assim. Aqui você tem que saber realmente o motivo. Por isso que eu fiz esse canal com motivo de estudo. Então, uma técnica que nós vamos usar aqui hoje é através da automação. Então, eu vou passar aqui para uma DAW. O que eu vou mostrar aqui nessa DAW serve para qualquer DAW. Vamos supor que eu fiz uma análise com o Expose ou outras ferramentas e descobri que aqui está faltando esse movimento entre as partes de refrão, estrofe, introdutória, né? Então, o que eu posso fazer que é uma coisa mais simples? É automação de volume. Então, em cada DAW tem a sua, você vai pegar, por isso que eu digo que às vezes as coisas bem organizadas é melhor. Então, aqui eu já teria escrito aqui, né? Aqui, por exemplo, usaria o M aqui e botaria o que? Intro, para mim saber cada parte da música, como fica fácil. Boto intro, aí veria que onde que entra a estrofe, onde que entra aqui de novo o refrão, e ia vendo, anotando, que ficaria mais fácil de você fazer a edição. Mas como não tem, vamos supor, aqui está a intro, eu quero que ela comece realmente chamando a atenção. Então o que eu criaria aqui? Uma automação de volume. Então começaria aqui normal, vamos supor que aqui entra a estrofe, aqui eu ia baixar até um volume que eu vou dizer. Aqui nesse caso, os senhores têm que prestar atenção no seguinte, que às vezes tem certas mix que vêm para a margem, que ela já vem lá em cima erradamente, por isso que é bom deixar sempre uma margem. Se ela vir muito alta, o que você vai fazer? Você vai ter que, em vez de acentuar, atenuar. Então aqui eu ia atenuar esse início e ia atenuar as outras partes, não é isso? Mas no caso aqui, como está dentro de um padrão, então o que aconteceria? Eu atenuaria nunca menos de 1,5 dB para cima ou para baixo, senão começa a perder a dinâmica. Quando você masterizar, que você vai usar limitadores lá, você vai achatar esse som. Então nunca a mais de 1,5 ou abaixo de 1,5 dB. Então baixaria aqui, ó, até, né, aqui ó, que tá 0, aqui tá 4,1 dB, no caso aqui que eu mexi aqui que deveria estar 0 por um erro, então abaixaria 1,4, diminuiria, né? Botaria o que está aqui menos 1,4, era o resultado, ia diminuir aqui. Aí aqui na parte que entrasse o refrão, eu ia de novo aumentar aquele valor que está lá na frente. E eu ia criar assim o que? Uma dinâmica. Eu vou botar só até onde eu fiz aqui, ó. Vamos botar aqui bem perto. Vê que então subiu, caiu, aqui na frente eu voltei de novo, subindo, ó. Só que eu não fiz no lugar certo, que não tem aqui, porque tá bagunçado, não fiz a marcação. Essa é uma técnica. Vamos zerar isso aqui e vamos passar para outra. Há outro movimento que nós podemos fazer
de automação é o seguinte: nós começamos acentuando essa área, que é a área de presença da música. Então nós acentuamos esse início, quando chega lá, vem automatizando, liga a automação, no caso aqui eu ligaria aqui a automação, mas isso automação, como eu já disse, já foi um assunto exposto aqui, não vou ensinar a fazer automação. Então, quando chegasse na parte da estrofe, eu diminuiria na mesma proporção, nunca muito grande, né, para não perder a etimologia de timbre da música, e quando chegasse no refrão, subiria de novo e ia criando essa automação aqui, através da própria presença das frequências. Eu poderia fazer isso, e depois levava para masterização, e lá eu ia fazer os processos de masterização. Isso aqui é uma correção anti-masterização, pré-masterização. Então você é outra forma de fazer isso aqui. Vamos a outra fórmula também, para finalizar, que existe várias. Eu poderia usar aqui um reverb, vamos achar um aqui. Então, para agilizar, já botei um reverb, e você ia simplesmente fazer o que aqui? Através do mix, aumentar, vamos aqui botar até um... Você sabe que quanto mais reverberação, mais presença. Só que isso tem que ser o mínimo também, né? Ó. Quando chegasse na parte, por exemplo, da estrofe, você deixaria aqui. Aumentou, você aumentar para estar mais... E ia botando mais parte de reverb e menos parte de reverb. Nas partes que você quer mais grandeza, mais presença, aumentaria na mix um pouco a mais. Com isso você criaria esse movimento dentro da própria estrutura musical. Bom, creio que eu poderia falar de outras técnicas, midi-side também, que poderia ser feito, mas aqui já tem uma básica que já dá para você resolver esse problema. E caso vocês queiram que eu continue falando sobre isso, outras técnicas, esse canal pertence a você, você que decide. Eu agradeço aí a amizade, a compreensão pela minha língua presa, né, pela minha deficiência na fala, a todos vocês, o meu abraço fraternal. Amo todos vocês que estão aqui sempre contribuindo, participando, compartilhando. E isso cada vez mais não deixa que eu desista de estar aqui com vocês, né? É graças a essa ajuda, essa amizade que eu criei aqui. A todos vocês, minha família do áudio, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.